Fala galera, tranquilidade? Vamos lá para mais uma aula nossa aí, ó, bacana e legal. Hoje o nosso tema é socialismo. Opa, socialismo. Se falarmos em socialismo, a gente logo pensa em capitalismo e vice-versa, aquela corrente, aquela guerra econômica, aquela guerra social. Mas como já foi dito para vocês, atualmente nós vivemos no mundo capitalista. E o capitalismo já sofreu algumas evoluções, e essas evoluções, o capitalismo começa lá no capitalismo comercial, no século XV, com as grandes navegações. Atualmente é o capitalismo financeiro, e dentro dessa evolução do capitalismo, nós tivemos o surgimento de outro fator socioeconômico, nada mais do que o famoso socialismo. Então, para alguns estudiosos, para alguns pensadores, a questão do socialismo ela é bastante antiga. Ela não surge lá no século XVIII, ou seja, ela surge bem antes. Quando os seres humanos eram nômades, ou seja, sem moradias fixas, ficava de um lado para o outro, não tinha divisões de classe, não tinha luta pelo poder. Quando as sociedades começam a surgir, quando o homem se torna sedentário, aí sim é o início de toda a problemática. Ou seja, uma sociedade começa a haver as divisões dos mais fortes, dos mais poderosos e dos menos poderosos. Ou seja, atualmente é a divisão de quê? A divisão de classes sociais. Então, para falar do socialismo, a gente tem que voltar na história, né? Como eu acabei de falar para vocês. É a questão aí desde o surgimento das sociedades, quando as sociedades começam a surgir e se formarem. Nós teremos aí as divisões sociais. Nós podemos notar que o capitalismo ele substitui uma forma social, que era o feudalismo, e o feudalismo não nos oferecia o quê? Não nos oferecia trocas de classes, né? Se você fosse servo, você morreria servo. O que vai acontecer, pessoal? O socialismo ele se fortifica mesmo, ele toma um rumo a partir do século XVIII. Século XVIII, final do século XVIII, eu posso falar para vocês que era o período do capitalismo industrial. O que significa isso, capitalismo industrial? Uma transição do capitalismo comercial para o capitalismo industrial do século XVIII até meados do século XX. Capitalismo industrial, uma transformação social gigantesca, surgimento da indústria moderna. Eu posso falar para vocês transformações sociais. Antes do capitalismo industrial, eu afirmo para vocês que era uma sociedade o quê? Uma sociedade rural, artesanal, trabalho manualmente. Com o surgimento do capitalismo industrial, nós teremos uma transição. Uma sociedade que era artesanal, rural, ela se torna uma sociedade urbana industrial. É a sociedade que nós vivemos nos dias atuais. Então, a partir do século XVIII, com o capitalismo industrial, alguns fatores começam a surgir, principalmente fatores de divisões de classes sociais. Nós tínhamos a burguesia. Quem era a burguesia? Os donos das indústrias, o cara que tinha o capital, e nós tínhamos a mão de obra. Eu posso afirmar para vocês que naquele período as mazelas sociais e as mazelas dentro das fábricas eram gigantescas. Altas cargas horárias de trabalho, o cidadão trabalhava de 16 até 20 horas por dia, salários quase de um semi-escravo, ou seja, salários baixíssimos. A mulher e crianças de 4, 5, 6 anos exerciam o mesmo papel de um homem. Se o cara, por exemplo, se sofresse um acidente, automaticamente ele ia ser mandado embora, não ia ter nenhuma recompensa, não ia ter nada para suprir suas necessidades. Idosos não tinham direito à aposentadoria. Então nós poderíamos notar que vários fatores negativos ocorriam na indústria, principalmente no Reino Unido, né? O Reino Unido foi ali o pontapé inicial da Revolução Industrial, do surgimento da indústria moderna. Então, com esses fatores negativos nas indústrias, fatores negativos aí de mazelas, alguns pensadores intelectuais daquele momento, eles começam a pensar numa forma de quebrar o capitalismo industrial. Qual é a forma de quebrar o capitalismo industrial? Eles começam a ter em mente
outra forma social. Qual era a outra forma social? Uma forma que não haveria tantas desigualdades, não haveria divisões de classes sociais, a melhoria dos empregados seria essencial. Então, através desses planos, através dessas metas aí, nós teremos o surgimento do socialismo. Socialismo totalmente diferente do capitalismo. Se a gente analisar, o capitalismo ele é caracterizado pela propriedade privada, trabalho assalariado, né? Capital, sem capital você não tem o capitalismo, lei da oferta e da procura, concorrência. O socialismo não. O que o socialismo pregava? Sociedade igualitária, propriedade pública, tudo que era produzido era distribuído de uma forma igualitária para toda a sociedade. Ou seja, o ideal ou a ideia do socialismo naquele período nada mais era do que quebrar o capitalismo. Ou seja, nós vamos surgir aí com esse movimento social econômico e vamos tentar o quê? Vamos tentar quebrar o capitalismo, mudar a sociedade e tornar uma sociedade igualitária. O ideal do socialismo era esse, quebrar totalmente o capitalismo. Espero que vocês, nesse primeiro contato sobre o socialismo, vocês tenham entendido a matéria e em breve nós estaremos falando sobre a evolução do socialismo. Ou seja, o capitalismo teve 3 fases, o socialismo também vai ter algumas fases aí. Valeu, galerinha, tamo junto e beijão do tio Cris.